mais além, a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olhe mais além. Vivendo neste mundo de insanidade, os mortos ao meu redor dormindo estão, mas debaixo do selo da Páscoa fomos vivificados e despertados. Agora o Mestre está aqui, o Filho ressuscitou. Não é mais um Messias escondido, mas para nós ele apareceu, para a promessa de sua segunda vinda. Estou olhando agora Mais além, a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olhe mais além. muitos em nosso meio sofrendo estão, feridos em batalha estão morrendo. Irmãos, vamos em união dar nossas mãos, levantando-se em oração e venceremos. E se este corpo se desfizer, eu tenho outro esperando por mim. Senhor, enche-me com teu Espírito, purifica-me e faz-me de novo. Mais além, a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, guiando ao lar. Senhor, olhe mais além, olhe mais além, a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, guiando ao lar. Senhor, olhe mais além. Shalom, shalom, amados. Que Deus abençoe a todos em um nome santo do nosso Senhor, o eterno Deus. Amém? Estamos fazendo esse trabalho hoje e queremos dar continuidade sobre aquele tema, sobre o trono e os tronos no céu. Temos falado na live passada, acompanhando um pouquinho essa evolução sobre a posição dos tronos, e nós queremos, então, dar um pouco mais de ênfase acerca desse tema. Como nós temos visto, Deus não tem problema com o trono. Quem tem problema com o trono é o homem, não é? E pelo fato, justamente, do homem ele ter esse problema com o trono, é que se cria tanta disputa, se cria tanta confusão, mas nós estamos cientes que Deus, através de sua palavra, ele está tentando tirar nós desta confusão, tirar nós desses enredos, para que aí sim nós tenhamos uma real posição acerca do seu plano e acerca do que Deus pode manifestar
através desse trono. Sendo assim, cada um de nós devemos ter o real entendimento acerca do que Deus tem de fazer no trono e para que Deus ele usa esse trono. O nosso entendimento ele vinha sendo limitado acerca de uma posição específica, de uma cadeira específica no céu, mas o trono não se trata disso. O trono não se trata de uma cadeira, o trono não se trata de uma poltrona de ouro e todas essas coisas. O trono de Deus está se referindo a uma manifestação de autoridade. Por isso você vê que o trono em si não é uma autoridade. É preciso que o rei venha no trono para que então ele exerça uma autoridade legal. E ao ele vir para o trono, ele quer então dar uma mensagem direta e que essa mensagem possa realmente ser publicizada, porque o rei continua falando. O rei, ele vai para o seu aposento, ele está falando, mas isso não é para o público. O rei, ele vai para a sua refeição e o rei continua falando, mas isso não é para o público. O rei continua falando com os seus conselheiros, mas isso não é para o público. Você consegue entender que a utilidade do trono é para poder exercer uma autoridade legal e que isso então faz com que ele use esta posição, use este lugar para que seja publicizado a voz que o rei tem para determinar. Então, todo o reino saberá que o rei está no trono. Todo o reino saberá daquilo que o rei está verbalizando para o seu povo. De forma que nós vamos entender que Deus sempre procura tratar com o seu povo através de homens. Nós vimos que ele precisou de Moisés para poder externar tudo o que ele tinha de planos e propósito para com Israel, para tirá-los do Egito. Então Deus desceu em Moisés para livrar o seu povo. E você veja que então Deus, ele exerceu a sua autoridade, ele exerceu o seu poder através da palavra que ele foi dando ao seu profeta Moisés. Então, nisso foi que o povo conheceu a voz de Deus. E você nota que ao Moisés declarar quem o havia enviado, Deus havia então dito a Moisés: diga a eles que eu sou. Eu sou. Então, isso realmente deve dar muito sentido para nós, porque Deus se move sobre o trono para poder legalizar e publicizar aquilo que ele tem de propósito. Então, sendo assim, nós vamos tomar aqui uma escritura e nós vamos já direto em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, é onde nós vamos então estar meditando nesta hora. E a palavra nos diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos,
E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Muito bem, meus amados. Apocalipse capítulo 4, ele realmente dá a nós um prefácio do que nós teremos nos capítulos a seguir. Nós então vemos que há um sobre o trono, no entorno 24 tronos, e esses tronos está se referindo então a 12 apóstolos e 12 tribos. Mas aqui também, em Apocalipse 4, nós temos também a referência onde está se tratando sobre estas 7 lâmpadas de fogo, não é? Mas estas 7 lâmpadas de fogo, elas não podem surgir sozinhas. Estas 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos de Deus é a manifestação de Deus através de seus mensageiros. E você sabe que cada um dos mensageiros, eles não podiam tomar para si esta autoridade, porque era um chamado de Deus. Assim que então vemos que estes 7 Espíritos de Deus, eles são contados através dos 7 mensageiros. Então, deste trono, sobre este trono, onde ele estava, então saía trovões, relâmpagos e vozes. E você sabe que tudo que é relacionado aos trovões e aos relâmpagos está relacionado aos selos, está relacionado às trombetas, está relacionado às taças. Você veja que tudo isso está relacionado. Então, só existe uma forma de nós começarmos a entender, começarmos a compreender que Deus realmente coloca o seu trono onde Deus mostrou aqui, através dos 24 anciãos, que Deus havia colocado o seu trono através dos 12 apóstolos e das 12 tribos. Com que finalidade Deus coloca o seu trono? Para poder trazer a sua palavra. E ele traz a sua palavra porque o meio dele julgar a humanidade, a sociedade, é através da sua palavra. Você não consegue ter a voz de Deus sem ter uma advertência, você não consegue ver ou ouvir a voz de Deus sem ter um julgamento. Porque, veja, julgamento, ele não está trazendo como que assim, uma condenação precipitada. Não, não é uma condenação precipitada. O profeta de Deus mesmo diz que Deus não julga o homem sem antes advertir. Agora, a palavra julgamento quer dizer dar destino. E se então nós vemos que a palavra de Deus é dar destino, então o julgamento pela palavra vem para poder o homem saber qual é o destino que ele está sendo conduzido. Então, uma pessoa que ela comete um crime e ela não observa e não obedece à lei, há uma pena. Então, quando chega a sentença do juiz, ele somente vai dar o destino que aquela pessoa vai tomar. Porque se ela é inocente, ela observou a lei e ela foi levada diante do tribunal, mas ela é inocente, o juiz, então, dará o destino a ela da liberdade. Se porventura ela de fato cometeu esse crime e ela chegou diante do tribunal e através daquela acusação foi comprovado, através de testemunhas e tudo mais, que aquela pessoa ela é culpada. Então, quando o juiz
for decretar a sentença, ele não vai dizer que aquela pessoa que está toda comprometida tomará o destino da liberdade. Não, ele dará o caminho da penitência. Isso quer dizer, ela passará o tempo a cumprir conforme a lei dita para ela cumprir em cadeia, né? Cerceado a sua liberdade. Ela perde a sua liberdade. Então, nisso nós vemos que o próprio Deus mostrou também, através das parábolas, que isto seria da mesma forma. Então, o trono não é um lugar em que ele ocupará somente para que seja apresentado ao público a sua presença, a sua pessoa. Não, ele tem uma ordem legal para expressar. Ele tem algo a dar ao seu reino, ao seu povo, que precisa ser externado, de forma que o trono é de onde ele expressa a sua autoridade. Sendo assim, amados, nós vamos tomar também alguns parágrafos para nós entender que o profeta de Deus, ele mostra que o trono de Deus foi colocado no coração do homem. Então veja, aqui nós vemos no Apocalipse capítulo 4, trono. E trono, nós precisamos saber que é o lugar que Deus ocupa de forma legal. Se Deus falasse para nós que não somos profetas, somente através de sonho, nós que não temos dons, nós que não somos profetas, se Deus falasse para nós só através de sonhos, isso não seria uma maneira legal, não é? Então, a maneira legal de Deus é ele trazer um profeta, porque ele determinou que fosse desta forma. E Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja, isto ele está trazendo uma norma. Ele está trazendo uma norma para que nós saibamos como é que Deus se move. Deus se move em sua palavra, trazendo esta mensagem, esta orientação aos seus profetas. Sendo assim, Deus não poderia julgar o povo hoje se não fosse por intermédio de um profeta. Então Jesus diz: a minha palavra julgará no último dia. Sendo que Deus julgaria esta sociedade, a humanidade de uma forma geral, por intermédio de sua palavra, Deus não pode apenas enviar ao povo a Bíblia e dizer: olha, eu julgarei por isso. Não é bem assim. Nós sabemos e reconhecemos que a Bíblia é um livro legal, é um livro totalmente escriturístico, espiritual, mas este livro, ele tem traduções, este livro tem interpretações. Então, o que Deus faz? Sabendo que o homem, ele pode andar segundo os seus próprios pensamentos, presumindo de si mesmo, Deus envia um profeta. E para ele enviar um profeta, ele precisa vindicar este profeta para um tempo determinado. Como ele determinou 7 mensageiros, o primeiro foi Paulo, e ele foi profeta. Depois veio, depois de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Esses 2 últimos, Wesley e Lutero, foram reformadores. Eles vieram para reformar, trazendo uma reforma para que pudesse trazer à igreja um melhor aproveitamento das Escrituras. Porque era o que não estava tendo. Porque, inclusive, pelo domínio do sistema católico romano, eles também tirou da mão do povo esta liberdade de conhecer as Escrituras. Tratou
de enfatizar que a Bíblia era o livro do capeta. Era assim que era tratado. Mas aí Deus usou Lutero para que pudesse trazer ali as suas teses e colocasse ali, protestando contra a Igreja Católica Romana. Depois nós vimos, então, Wesley vindo com a santificação, e logo depois, então, veio também os dons através dos pentecostais. Mas muito bem, como Deus não pode trabalhar com o seu povo somente através de dons, porque os dons, segundo o que nós olhamos na Escritura, vemos que Deus deu dons aos homens. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, deu dons aos homens, até mesmo para os rebeldes. Então nós vemos que através dos dons, Deus não pode instruir a todo o povo, porque os dons é dado até mesmo para os rebeldes, porque os dons é um presente, é chamando a atenção. E quando as pessoas elas são chamadas a atenção, então é preciso que ela saiba de onde Deus tratará com ela, de onde Deus está procurando chamar a atenção e estabelecer um contato. Como Deus aplicou a palavra como um método, legal de orientar o seu povo, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus tinha que tratar com o seu povo através de profeta. Se ele recebeu Lutero, não era profeta. Recebeu Wesley, não era profeta. Recebeu os pentecostais, não era profeta. Porque dons, isso não quer dizer que ele se torna um profeta. Ele tem dom de profecia, mas isso não é o profeta, porque o profeta é uma autoridade legal sobre a terra, onde Deus se revela por intermédio dele. Então, sendo assim, nós vamos estar olhando aqui, amados, como que Deus precisa fazer para poder despertar o homem acerca do propósito. Ele diz assim, olha, na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, ele diz assim, olha, 266. Agora, você pode ver de onde está vindo a agitação. Estamos em um tempo que eles não se dão conta. O povo não pode compreender o que isso significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, o trono do julgamento. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Então você veja, o trono sempre é para uma causa nobre. Por isso que o trono de Deus, quando ele fala que está no coração do homem, não é no meu coração. Isso que nós precisamos entender. Que não é que está no meu coração. Está no coração do homem que Deus escolheu. O homem que Deus tratou de separá-lo para ser seu trono. Você consegue entender? Então, o trono não é Deus, mas Deus se assenta, Deus domina naquele trono, por intermédio de que ele vai usar este trono para transmitir a sua palavra. Por isso que eu estava dizendo, a Bíblia é algo nobre, é algo importante, porém, Deus está falando nesses últimos dias, não é através da Bíblia, está falando através de seu profeta, a voz de Deus nestes últimos dias. Então vimos, o trono estava no céu, depois veio para a terra, agora está no coração do homem. Mas entenda, não é o meu coração, nem o seu coração, porque o trono de Deus é o seu profeta. Muito bem, apenas para nós avançar, vai ser um pouquinho mais curto hoje, mas na próxima live nós vamos ter um avanço maior e estabelecer algumas coisas para que realmente Deus fale através do trono. Né? Muito bem. Então ele diz. Agora, deixe-me tomar essas coisas que tenho desenhado aqui. Nós vamos fazer. Eu gostaria de ter um quadro negro. Eu gostaria de poder fazer isso, talvez mais compreensível para vocês. Nós vamos tomar e desenhar o átrio. Apenas farei isso como um círculo redondo. Ele está tentando simplificar ainda mais, né? Agora, nós vamos pegar, eu creio assim talvez seja melhor, vamos tomar e fazer os atos. Agora, o que é o homem? Ele é um ser trino. Corpo, alma e espírito.
Quantos sabem disso? Observem, a aproximação de Deus. O que é o seu coração? Você recorda da minha mensagem? Escolhe Deus o coração de um homem para a sua torre de controle? Isso foi um tema que ele deu. Mas sempre note que se fosse para Deus, literalmente, colocar este plano, este propósito em todos os homens, ele não precisava escolher. Mas Deus escolheu alguém específico para poder tratar destas causas, onde nós reconhecemos que precisa ser uma autoridade, e essa autoridade tem que ser profética. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. A quem? A um profeta. O servo não é qualquer trabalhador. O servo é aquele que realmente serve para um propósito. Nós que estamos precisando de estar no propósito de Deus. Então você veja que, embora eu e você creiamos a predestinação, mas nós temos que crer na palavra predestinada para esse dia. E não simplesmente tentar achar que nós somos alguém importante. Muito bem. E aí ele diz assim: o diabo escolhe sua cabeça para a sua torre de controle. Vem? Isso porque a mente é um sistema teológico, é um sistema em que o homem ele está andando, presumindo de si mesmo, andando através de teólogos, através de sistemas criados em concílios para poder seduzir a mente das pessoas. E lhe faz ver coisas, olhe através de seus olhos, mas mesmo assim, Deus em seu coração lhe faz crer nas coisas que ele não pode ver. O coração te faz sentir, te faz ter realmente um propósito. Vejam, Deus está em seu coração, e no coração do homem está o trono de Deus. Você compreendeu isso? O homem, Deus faz o seu trono no coração do homem. Então, Deus precisa de um homem para colocar o seu trono. Então, dentre os últimos que nós vimos aí, que são 7 espíritos de Deus, tinha que haver um profeta. E este profeta, ele é o 7º anjo. Porque quando tem o tempo deste 7º anjo, este 7º anjo, ele revela o segredo de Deus. Então, quando vem essas revelações dos selos, o 7º anjo é quem revela os selos. E os selos está cheio de vozes, trovões e relâmpagos. Por isso que você vê que ali no Apocalipse 4, esses trovões e essas vozes estão no trono. Porque do trono é que saem essas vozes. E os 7 trovões ecoaram as suas vozes. Então você entende que o 7º anjo é que vai dar o entendimento desses trovões, vai dar o entendimento desses relâmpagos, dessas vozes. O que é o entendimento? É trazer a legalidade, é trazer de forma legal, que todos possam estar compreendendo, se submetendo ou desobedecendo. Então, o trono de Deus na terra é o seu profeta, porque já estava no céu. Depois desceu à terra em Jesus. Agora está no coração do homem. E este homem tem que ser um profeta, tem que ser o 7º anjo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Na próxima programação, nós vamos dar continuidade a esse tema. Então, por isso, eu conto com você, conto com as suas orações e esperando que realmente o nosso entendimento ele seja aclarado, seja expandido, porque não há cadeira no céu. Não espere chegar lá para poder ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é agora.
através do sétimo anjo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele possa fazer cada um de nós realmente tomar o nosso destino pelo julgamento da palavra e que o nosso destino seja a obediência como as ovelhas e não ali naquele propósito, né? Como naquela parábola onde nós vimos que o bode tomou a esquerda e a ovelha tomou a direita. Então, que Deus nos ajude a ter o propósito de entrar pelo caminho correto, pelo caminho da obediência da palavra. Amém? Hoje nós não vamos ler o comentário dos irmãos, porque depois nós podemos ler aquilo que vocês estiverem enviando, porque como nós estamos fazendo essa programação gravado, exclusivo, né? Então, na próxima semana, nós voltamos, então, a ter a nossa live ao vivo. Está bem? Deus abençoe cada um de vocês e que Deus continue ajudando e fazendo com que todos nós tenhamos esse pleno entendimento, esta obediência à sua palavra. Shalom a todos, que Deus abençoe e até a próxima programação, se o Senhor assim nos permitir. Shalom, Deus abençoe. One more time, the Lord descended unto man and spake in the language it takes a token to understand. What do you think about Melchizedek's bread and wine? Serving to Abraham's royal seed in this evening time. The capstone of love, shining grace, bringing man back to that heavenly place. Oh, one more time, man will see God's super race. The capstone of love, shining grace, bringing man back to that place. Oh, one more time, man will see God's super race. Enoch's pyramid testifying in Egypt's land. Oh, what a reality it is to you and me. God coming down with feet on land and sea. Enoch 7 steps through the king's chamber. Oh, what a language it is to us in this hour. Oh, the capstone of love, shining grace, bringing man back to that place. Oh, one more time I will see God's super race. Oh, the capstone of love, shining grace, I'm bringing man back to that place. Oh, one more time and we'll see God's super race. La pirámide de Enoch testifica en la tierra de Egipto. Oh, qué realidad se ha vuelto a ti y a mí. Y descendió y puso sus pies sobre el mar y la tierra. Los 7 pasos de Enoch hasta la cámara del rey. Qué perfección y gran lenguaje tenemos hoy. La piedra de amor, rica gracia, a su posición al
hombre regresa. Los hombres verán una vez más a su terraza. La piedra de amor, la piedra de amor, grita gracias.